Oferta para Jerusalém e missão à Espanha. Esse assunto que nós vamos tratar, que Paulo está tratando na carta, já nos finais, nos finalmentes aí da carta dele aos Romanos, tá certo? Então, vamos lá, do Romanos 15, do 21 hoje ao 31. 22 ao 31. No 22, Paulo escreve assim: Essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nessas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. O que Paulo está colocando? Que ele sempre teve, ou ele teve por vários períodos aí, ou anos, o desejo de visitar, de conhecer a igreja em Roma. Lembra que essa carta ele está escrevendo para a igreja que ele não conheceu, ele não fundou a igreja de Roma, diferente da maioria das cartas de Paulo, que ele escrevia para as igrejas que ele tinha fundado, que ele tinha contato, inclusive pessoalmente, em várias situações. Roma é um caso à parte, ele tem um outro interesse com a igreja em Roma, a gente falou isso lá no início do livro, e Paulo então mostra que ele tem o interesse agora de visitá-los. E ele mostra a razão porque ele foi impedido de visitá-los. Então a razão aqui, que a gente vai ler, ele explica, no versículo 22 e 23, explicam a razão de Paulo não ter podido visitar Roma até aquele momento. Ele estava ocupado ganhando gentios para Cristo. Esse era o alvo, de Paulo, e a ocupação, o âmbito dele de atuação não tinha, portanto, não tinha sido possível, diante das atividades dele como apóstolo e pregador do evangelho aos gentios, apóstolo aos gentios, não tinha sido possível ele reservar, então, provavelmente tempo, ou dentro da sua programação, ele ter ido a Roma. Então ele coloca isso como uma razão ali, tanto é que ele cita anteriormente que foi o que percorreu desde Jerusalém até Ilírico, uma região lá que Paulo cita. Então vamos ler novamente para a gente entender. Essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los, mas agora não tendo mais campo de atividades nessas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Então ele fala assim, olha, estou programando aqui, quando eu for viajar para a Espanha, Roma, portanto, era um trajeto, estava no caminho ali, ele ia passar em Roma, e ele vai falar o que ele espera desse período com eles em Roma. Por que Paulo queria passar em Roma? Tinha alguns motivos. Um dos motivos, obviamente, é que ele gostaria há algum tempo de ter estado com os irmãos em Roma, mas ele coloca outros motivos aqui. Versículo 24 ainda, pois espero que de passagem eu possa vê-los. Então, indo para a Espanha, de passagem, eu fico um período aí com vocês em Roma e que vocês, olha só, me encaminhem para lá. Para lá para onde? Para a Espanha. Ele esperava que a igreja de Roma o ajudasse na sua missão à Espanha. Encaminhar aqui é justamente como que, se nós entendemos hoje, um envio missionário. Então ele precisava de apoio da igreja de Roma para continuar a sua viagem, sua jornada missionária até a Espanha. Apoio, na época, era um apoio que ele precisava dos contatos, ele precisava, às vezes, de carta, uma carta referendando o período que ele esteve ali. Provavelmente Paulo nem tanto, porque ele era um apóstolo já conhecido nesse sentido, mas eles precisavam de companheiros de viagem, era um tipo de provisão, eles precisavam de alimentação para essas viagens, eles precisavam de dinheiro para poder sustentar durante essas viagens. Então, ele precisava de um apoio, de um suporte da igreja de Roma para ser encaminhado à Espanha. Ele esperava isso, portanto, da igreja lá de Roma. Depois de haver, primeiro, desfrutado um pouco a companhia de vocês. Então, eu quero que vocês me encaminhem para a Espanha depois do período que a gente passar um tempo aí junto, convivendo com vocês, desfrutando da confraternização, aí, da graça da companhia de vocês. Ele queria então passar realmente um tempo também com a igreja romana, a igreja de Roma ali, tá certo? Aqui Paulo relata seu desejo de visitar Roma
para angariar o apoio espiritual e financeiro de que necessita para evangelizar os gentios lá na Espanha, como nós estamos falando. Prossigamos aqui. 25. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Então, olha só, antes de eu ir para a Espanha, eu tenho que ir para Jerusalém. Era um caminho oposto, tá certo? Jerusalém era para um lado, Roma para outro. Então, antes de eu ir para a Espanha, eu tenho que voltar para Jerusalém e eu tenho que prestar um serviço aos irmãos lá em Jerusalém. Santos são as pessoas, os cristãos salvos em Cristo. Então, agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Qual é o serviço que ele vai falar aqui? Porque a Macedônia e a Acaia, quer dizer, igrejas, irmãos da Macedônia, de uma região ali, e da Acaia, eles resolveram levantar uma coleta financeira, coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Gente, os irmãos em Jerusalém estavam passando uma dificuldade financeira muito grande, inclusive alguns se empobreceram tremendamente. Eu fiz aqui o destaque devido a uma fome que acometeu a região naquela época, uma dificuldade. Então acabou afetando os irmãos em Jerusalém que estavam passando então algumas necessidades muito grandes. Então muitos cristãos judeus empobreceram economicamente por causa da escassez que ocorreu em 48 depois de Cristo e que afetou Jerusalém. Então Paulo, sabendo dessa situação dos irmãos em Jerusalém, ele tem um encargo também no coração dele de ajudar esses irmãos. Ajudar como? Ajudar financeiramente. Então ele quer levar doações da Acaia e da Macedônia, da coleta que foi feita para os irmãos em Jerusalém. Então, olha lá, vamos lá no versículo 27. Isto lhes pareceu bem, de fato, lhes são devedores. O que é isso que está falando aqui? Ele está falando... Isso lhes pareceu bem ao pessoal da Acaia e da Macedônia fazer isso. E, de fato, a Macedônia e a Acaia é devedor de Jerusalém. Por quê? Por que devedores? Aí ele explica. Gentios, que ele está falando do pessoal da igreja da Macedônia e da Acaia, e todos os gentios em geral aqui. Se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus. Que valores espirituais? Ele já falou isso na carta. Através de Cristo, nós estamos usufruindo e vamos usufruir totalmente de todas as bênçãos abraâmicas, as bênçãos davídicas, todas as bênçãos prometidas ao povo judeu chegaram a nós através do Cristo. Se nós, então, agora desfrutamos das bênçãos prometidas para os judeus, através do Cristo que humanamente é judeu e estendeu a sua bênção a nós, gentios, o que ele diz então? Eles, o pessoal da Macedônia e da Acaia, os gentios, devem também servi-los. Servir quem? Jerusalém, os irmãos de Jerusalém. Como? Com os bens materiais. Ele está falando, vocês desfrutaram dos valores espirituais dos judeus. Então vocês são devedores, sim. Vocês devem agora, numa situação difícil financeira e material, acolhê-los. E deve sim dar a eles bens materiais e ajudá-los numa situação difícil de pobreza que eles estão enfrentando pontualmente. Tendo, pois, concluído isso, e havendo-lhes consignado este fruto, irei à Espanha passando por aí. Então, olha só, eu tendo feito isso que eu acabei de falar, conseguido atender o pessoal, ajudar o pessoal ali de Jerusalém, eu vou consignado esse fruto, eu já vou falar o que ele quer dizer, eu vou para a Espanha. Indo para a Espanha, eu passo aí em Roma, tá bom? Vamos lá, deixa eu só ver que eu acho que eu coloquei aqui no lugar errado, gente. Vou colocar lá para baixo, vou abaixando aqui. Esse consignado aqui, olha só, a tradução literal do grego dessa parte poderia ser, olha só, selado esse fruto para eles. Essa é uma expressão que se refere à cultura comercial daquela época. Era prática entre os mercadores garantir o conteúdo de suas mercadorias por meio de um selo de certificação.
Então, o que era o selo? Eles pressionavam a insígnia, tipo um anel ou qualquer tipo de símbolo, em cima de uma cera derretida, selando aquela encomenda. E isso era colocado na parte superior dos sacos das mercadorias, depois fechado. Qual era o objetivo disso? O objetivo do procedimento era garantir a entrega segura da mercadoria, né? Igual talvez antigamente, até hoje, nas cartas seladas nos correios e coisas, tem um selo ali, ó, que vem alguma encomenda, está selado, quer dizer, não foi rompido, é uma garantia que o produto está indo direitinho. Sem dúvida, a intenção de Paulo ao utilizar essa expressão era comunicar que ele, juntamente com os representantes indicados pelas igrejas, acompanharia a oferta até Jerusalém. Ele ia garantir que a oferta que a Macedônia e a Acaia levantou ia de fato ser entregue em mãos aos irmãos da Macedônia, um tipo hoje de prestação de contas, né? De transparência de Paulo para os irmãos que arrecadaram e ele que está levando esse dinheiro para o pessoal lá de Jerusalém. Então ele garante, né? Ele diz aqui, consignado este fruto, selado, eu selo essa arrecadação, esse fruto aí da oferta de vocês, pode ficar tranquilo que eu garanto que ele vai ser entregue. Aí então eu irei à Espanha, passando por aí, por Roma. E bem sei que ao visitá-los irei na plenitude da bênção de Cristo. É outra símbolo, aqui outra forma de Paulo dizer, que indica que a coleta entre os gentios de Roma e depois da Espanha simbolizava que a plenitude dos gentios tinha alcançado o reino de Deus, o Evangelho. Se você quiser saber mais, lembrar mais sobre a plenitude dos gentios, leia capítulo 11, de 25 a 27. E as bênçãos da nova aliança. Lembra que Deus está num período, uma dispensação dos gentios e ele retoma a lida depois com os judeus. Nós precisamos chegar à plenitude dos gentios para que esse tempo se encerre e Deus se volte a um trato com a nação judaica. E ele está usando esse mesmo termo aqui nesse momento. Paulo esperava que a apresentação daquela oferta em Jerusalém, olha só, colaborasse com a conversão de Israel a Cristo e a parúzia, quer dizer, a volta de Cristo. Porque Paulo fala no capítulo 11 que a lida do Deus de Israel com os gentios ia provocar ciúme nos judeus. Ele espera, com esse ato de amor da igreja gentílica para os cristãos de Jerusalém, apressar esse processo, então, de conversão, não só da igreja de Jerusalém, como dos outros, que iriam ver que outras pessoas de outras regiões estavam cuidando de pessoas de Jerusalém, né, em gratidão a Deus. Né? Então, isso aí provavelmente está, por isso que ele liga a questão da plenitude dos gentios. Se você dá uma olhada lá, você vai entender melhor. Nesse sentido, as ofertas dos gentios da Macedônia e da Acaia seriam as primícias dentre o restante da ajuda que viria também depois de Roma e da Espanha. Prosseguindo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, olha só a trindade envolvida aí. Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Então a trindade envolvida, né? Através do Cristo, de Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, peçamos ao Deus Pai a meu favor. Paulo clama que eles orem por Paulo. Pelo quê? Qual a finalidade? Ore por isso, por isso, por isso, né? Motivo, a listinha de oração aí de Paulo. Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. Lá em Jerusalém, né, nessa região da Judéia, tinham pessoas que queriam perseguir Paulo, né, e perseguiam Paulo. E ele fala, olha, ore por mim, para que eu me veja livre, né, daquelas pessoas que me atormentam, desses rebeldes da Judéia. E orem também que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Então, que esse propósito de levar essa oferta, cuidar deles, realmente apresse a conversão, tenha um momento de chegar à plenitude, colabore com a plenitude dos gentios, com esse tempo que ele fala no capítulo 11, né? E que seja bem aceito esse serviço que eu vou prestar a ele. Então, ore por isso. Primeiro, para não ser importunado pelo pessoal da Judéia, lá, os rebeldes que me perseguem. E outros, para o pessoal de Jerusalém aceitar bem esse serviço e essa oferta do pessoal da Macedônia e da Acaia, dos irmãos ali. Tá certo? E ele fala no 32, isso
para que pela vontade de Deus eu chegue à presença de vocês, agora de Roma, com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. Ore por tudo isso, meus irmãos, porque eu quero realmente, quando eu for para a Espanha, passar um tempo de alegria com vocês e um tempo de descanso na companhia de vocês. E o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. E aqui a gente encerra com 4 verdades desse último bloquinho do versículo 30 a 33. Verdade 1. A Trindade, como a gente já citou, está envolvida nas orações dos cristãos. Verdade 2. Os cristãos não devem se surpreender quando sofrem oposição por pregar o Evangelho. Paulo sofria constantemente, mas nós podemos pedir oração para que, se possível, Deus nos livre em algumas situações, como ele orou e pediu oração, mas algumas ele teve que enfrentar, e nós também. Verdade 3. Os cristãos desfrutam da comunhão do próprio Deus da paz. A paz que vem do próprio Deus, que só ele tem, ele possui essa paz. Essa paz só ele pode oferecer, o mundo não pode. E verdade 4. Os cristãos precisam orar uns pelos outros. Ele pede oração e ele incentiva, então, portanto, essa lida, de um orar pelo outro, pelos outros, quando estão cumprindo a missão de ser testemunhas de Cristo. Paulo estava pedindo oração aqui para, enquanto ele fizesse a missão dele, ele fosse guardado, sustentado e tivesse em paz. E ele pede, então, para que o serviço dele seja bem recebido, o ministério dele vá tudo bem. E é isso que nós temos que orar também, além das nossas petições egoístas, muitas vezes só pedimos para nós, pedir para que Deus nos ajude a cumprir a missão dele, pedir para que Deus nos ajude a pregar o Evangelho, a fazer discípulos, a cumprir aquilo que Deus tem para cada um de nós como igreja, como cristãos. Tá certo? Possamos aprender isso com Paulo aí. Meu irmão, Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, até a próxima aí.